Estação Exalc, o universo do campus Luiz de Queiroz, em um bate-papo recheado de informação, ciência, tecnologia, educação, cultura e atualidades, na voz de pesquisadores e professores da Exalc. Olá, sejam bem-vindos a mais um Estação Exalc, o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, unidade da USP, localizada em Piracicaba. Eu sou o Caio Albuquerque e no episódio de hoje a pauta é o 12º Congresso Brasileiro de Sistemas Agroflorestais, que será realizado de 13 a 17 de dezembro e tem a Exalc como uma entidade anfitriã. Para fazer conosco esta Estação Exalc, convidamos o professor Ciro Abud Rig, do Departamento de Ciências Florestais da Exalc. Tudo bem, professor Ciro? Obrigado por nos atender. Obrigado, Caio. É um prazer poder estar aqui com vocês. Legal. Também está conosco o professor Ivan Crespo Silva, da Universidade Federal do Paraná, membro da Comissão Científica do Congresso Brasileiro e presidente da Comissão Brasileira de Sistemas Agroflorestais. Professor Ivan, obrigado por aceitar esse convite. Muito obrigado pelo convite, Caio. É um prazer estar aqui com vocês. Legal, e eu já começo com o professor Ivan. Antes mesmo de falarmos um pouquinho do evento em si, seria interessante o senhor conceituar o que são sistemas agroflorestais, para quem nos assiste, e poder já trabalhar alguns exemplos da atuação do senhor. Claro, um prazer grande de comentar sobre isso, né? E mais ainda de falar sobre a concepção de sistemas agroflorestais, atividade a qual eu me dedico há mais de 40 anos, que é muito mais antigo do que isso em outras partes do mundo, né? É uma prática, na verdade, muito antiga, uma concepção nova, ou seja, é um nome novo para uma prática antiga. E sistema agroflorestal é a prática ou a tecnologia, ou ainda, e talvez até principalmente, a ciência, não é, de se combinar em uma mesma unidade de área o componente florestal, ou seja, árvores ou espécies de porte semelhante, com cultivos agrícolas, podendo ter ou não a presença de animais, de tal maneira que haja interação entre esses componentes para ofertar bens e serviços dentro de uma perspectiva sustentável. Esse, eu diria que é o conceito em que há um consenso mundial. Não se pode encontrar com outras palavras, mas a essência dos sistemas agroflorestais aí está expressa nesse conceito geral. Muitas modalidades existem de sistemas agroflorestais. É uma atividade, uma área muito flexível, ou seja, há muita flexibilidade em termos de modalidades desses sistemas, né? Desde combinação especificamente entre árvore, pasto e animais, os chamados sistemas silvipastoris, há também os sistemas silviagrícola, onde você tem apenas a presença do cultivo florestal e do cultivo agrícola, e ainda o que se chama de combinação agro-silvio-pastoril. O agro-silvio-pastoril é exatamente a integração do silvio-pastoril e do silvio-agrícola, contemplando principalmente, no caso, a presença de animais domésticos, como galinhas, e aí tem sistemas muito interessantes, porcos e outros animais domésticos, né? Então, é uma modalidade que tem composições diferentes, estratégias de produção diferentes. Então, são sistemas muito amplos, né? Que têm uma possibilidade extraordinária de se trabalhar no meio rural. E também no meio urbano ou periurbano. Bacana, professor. Agora, trazendo um pouco o tema aqui para o campus da USP em Piracicaba, né, o professor Ciro desenvolve projetos nessa área de SAF. Seria interessante, professor, o senhor até dar um exemplo sobre as atuações que o senhor vem coordenando nas estações experimentais, poder falar, inclusive, das vantagens que esse sistema traz para o produtor rural. Claro, Caio. Nós aqui estamos desenvolvendo várias pesquisas. Como o professor Ivan colocou,
os sistemas agroflorestais são um grande guarda-chuva de diferentes sistemas, que tudo que buscando a estabilização do local e você voltar a ter processos ecológicos, econômicos, sociais, né? Aqui na Exalc, nós temos feito várias pesquisas para procurar determinar como fazer os sistemas agroflorestais de uma maneira que não seja mais tão empírica, e explicando esses processos, entendendo, para você ter uma economicidade e as pessoas possam adotar isso. Então, um dos grandes problemas é como usar essa biodiversidade que nós temos aqui e todo esse potencial. A gente tem que pensar que não existem florestas à toa. Então, a possibilidade de você capturar uma maior quantidade de radiação e aumentar a produção por área com diferentes produtos, porque você usa diferentes plantas ou animais, é enorme, né? Aqui na Exalc, eu tenho desenvolvido pesquisas em frentes bastante amplas, desde sistemas agrícolas tradicionais, onde você tem a presença das árvores numa questão temporal. Então, os sistemas de derrubo e queima, nós temos resultados importantes, como a manutenção da fertilidade, a preservação da biodiversidade e o usando, né? Então, isso, aliás, é o tema desse congresso, né? Onde nós buscamos conciliar as pessoas com o ambiente, com a economicidade dos sistemas, e nós temos pesquisas também indo em outro extremo, né, com sistemas de larga escala, que chama de sistema agroflorestal em ondas, onde você é um projeto ambicioso que você tenta transformar os sistemas monoculturais de eucalipto em sistemas produtivos agroflorestais, onde tem mais pessoas, mais produtos. Uma das grandes críticas de sistemas florestais monoculturais é a ausência de pessoas, né? Então, se você tiver pessoas trabalhando, gerando renda e produtos de melhor qualidade, nós vamos ter vantagens muito grandes, né? Então, se a gente também conseguir aproveitar uma indústria em um setor muito organizado, como é o setor florestal brasileiro, e fazer sistemas agroflorestais em larga escala, que é o projeto LEAF, nós vamos ter vantagens ecológicas gritantes e sociais também, porque você tem um potencial de aumentos de produção e renda, que é o grande problema do país, né? Pessoas que não têm acesso e não têm oportunidades, então como criar essas oportunidades para que a livre iniciativa floresça? Acho que é isso, Caio. A gente tem uma série de outros trabalhos que eu posso detalhar daqui a pouquinho. Legal. Agora, entrando no congresso em si, o professor Ivan, até como presidente da Sociedade Brasileira, seria interessante o senhor falar um pouquinho dessa aproximação da sociedade brasileira com a comunidade acadêmica, para formatar um evento onde várias forças têm se unido em prol desse tema. E se o senhor quiser, já pode até destacar aspectos da programação, aquilo que o senhor considera que seja rico, ponto forte do evento. Caio, eu te agradeço até por essa pergunta, porque, na realidade, nós que trabalhamos na área agroflorestal há muitos anos, temos uma percepção muito clara da importância dos congressos brasileiros de sistemas agroflorestais para o país, né? Então, ao longo do tempo, desde o ano de 1999, em 94 nós fizemos, na verdade, um primeiro encontro de sistemas agroflorestais, mas o congresso ganhou corpo mesmo a partir do segundo evento. Mas desde 94, e a partir do momento que ganhou corpo no país inteiro, nós dizemos, e temos isso muito claro, de que os congressos brasileiros de sistemas agroflorestais representaram para o país uma espécie de divisor de águas. Então, nós temos o antes e o depois desses congressos brasileiros, o antes e o depois da criação da Sociedade Brasileira de Sistemas Agroflorestais. Então, os sistemas agroflorestais, a partir desses congressos, passaram a ganhar uma visibilidade extraordinária que não tinham antes, né? Então, muito rapidamente, nós conseguimos, com o congresso, juntar trabalho de diferentes segmentos, de diferentes regiões
do país, não é? De pesquisadores, técnicos, estudantes, né? Pós-graduandos ou não, e de produtores também, alguns relatos de experiências de todo o país. Isso significou uma ampla visibilidade para esse sistema e chamou muita atenção, de tal maneira que, em um desses congressos, nós conseguimos, por exemplo, levar uma proposta interessante ao governo federal, que, a partir daquele momento, com a proposta, estabeleceu uma obrigatoriedade nas universidades de agronomia e de engenharia florestal, que se criasse a disciplina sistemas agroflorestais, ou agrocilvicultura. Algumas delas em caráter obrigatório, outras, por falta de professores, elas aparecem ainda como opcionais. Mas esse foi um ganho muito interessante, além de outras políticas públicas que saíram também no país e que terminaram beneficiando esse tipo de sistema de cultivo múltiplo. Inclusive, vale a pena ressaltar que num dos congressos nossos, em 2004, basicamente em 2006, nós fizemos uma proposta de política pública, que era o Plano Nacional de Silvicultura e Ciências e Sistemas Agroflorestais, silvicultura de nativas, né, de espécies nativas e sistemas agroflorestais, chamado PENSAF. Era um plano nacional que passou por todas as camadas de governo. Esse foi um plano multissetorial, multiministerial, né? E passou para a audiência pública, e então foi uma perspectiva muito interessante e uma grande contribuição dos congressos brasileiros. No congresso atual, em cada congresso há uma temática específica, né? Nesse de Piracicaba, nós estamos com um tema que é conciliando pessoas e conciliando paradigmas. E a ideia desse congresso é exatamente tentar verificar diferentes correntes de sistemas agroflorestais dentro desse grande arcabouço da tecnologia florestal e tentar fazer com que haja uma convergência maior, né, de todos os pontos que ligam esse sistema dentro desse grande universo agroflorestal. Então, nós vamos ter, ao longo dos 3, 4 dias de evento, primeiro, nós vamos abrir o congresso com uma conferência internacional, uma reunião executiva internacional para tratar da problemática agroflorestal na América do Sul. Então, vários convidados de países como Colômbia, Bolívia, Peru, Equador, Venezuela, então, de universidades, instituições de pesquisas, vão estar presentes, né? E a ideia é discutir as problemáticas, buscar soluções e criar um grupo de trabalho que possa depois avançar com isso um pouquinho mais para frente. Mas no Congresso nós vamos ter seminários importantes com discussões as mais variadas, abrangendo desde políticas públicas, a discussões sobre sistemas em si, sobre produtos, sobre serviços ecossistêmicos, não é? A questão, por exemplo, do crédito de carbono vai estar presente nas discussões, não é? Há outros aspectos mais específicos da atividade agroflorestal. Vamos ter mesas redondas, também tendo as mesmas perspectivas, né, de abrangência, e rodas de conversas, que é um tema muito interessante, um pouco mais informal, onde vamos ter a presença de produtores, de estudantes, de movimentos diversos que têm vínculo, que têm interface com sistemas agroflorestais. Nesse caso, até mais específica do Estado de São Paulo, mas vamos discutir também questões brasileiras. Vamos ter visitas técnicas, claro, são vídeos, né, guiados, são vídeos online guiados, então, mostrando determinados trabalhos que são exemplos interessantes no Estado de São Paulo e alguns outros de outras regiões brasileiras. Então, é um congresso que vai ter uma riqueza muito grande de informações e de conhecimento, de intercâmbio de informações, melhor dizendo, né, entre pesquisadores brasileiros, pesquisadores de outros países, né, pesquisadores que atuam em universidades, instituições brasileiras, estudantes, técnicos, né, e produtores rurais. Ou seja, é um congresso que tem, como sempre, na realidade, uma abrangência muito grande envolvendo todo esse arcabouço de informação, porque o sistema florestal tem como característica exatamente a multidisciplinaridade.
Então, é um tema multidisciplinar, não é? Com uma abrangência muito grande, contempla diferentes aspectos né? Da área florestal, da área agronômica, da área veterinária, né? Então, é uma ecologia muito forte. Então, ou seja, é um congresso de características múltiplas e, por isso, ele tem uma temática interna multidiversa também. Bacana, professor. Agora, Ciro, dá tempo dos alunos, estudantes, pesquisadores participarem do congresso, se inscreverem ainda? O cronograma ainda permite essas inscrições de trabalho? Sim. Acabamos de postergar pela última vez agora. Até o dia 15 de novembro será possível submeter trabalhos ao Congresso, né? Eles são trabalhos que ficam disponíveis para todo o público durante o evento e eles passam por um processo de revisão, né? Então, quem quiser acessar o nosso site, né? www.sbsaf.org.br/XII-CBSAF, que é o 12º Congresso Brasileiro de Sistemas Agroflorestais. Professor Ciro, ainda uma última questão. Queria que o senhor falasse um pouquinho da importância da Exalc ser uma entidade anfitriã, uma entidade de ensino e pesquisa e poder acolher esse evento esse ano. Nós estamos muito contentes, né? Apesar de ser muito trabalhoso desenvolver um congresso, o professor Ivan tem nos apoiado de forma brilhante e insistente. Nós temos certeza, né? Essa é uma das poucas coisas que a gente pode ter, que é importante divulgar a ciência para as pessoas. O congresso, o professor Ivan foi até um pouco singelo. O Congresso Brasileiro da Sociedade é o segundo maior do mundo, né? Perdendo apenas para o Congresso Mundial. Então, esse grande vulto e o grande potencial do país em fazer SAF é muito grande. Mas, então, é importante as pessoas entenderem, Caio, a questão da dúvida, né? Pessoas com muitas certezas, na academia isso é um problema até, porque a academia científica é baseada em questionamentos. Então, se a pessoa não tem questionamento, não tem por que estar aqui. Então, a necessidade de se provar e demonstrar algo é muito importante. Então, nesse sentido, o congresso é um congresso científico, o professor Ivan sempre deixa bastante claro isso, eu reforço isso aqui. Então, é para a ciência, para demonstrar como podemos progredir com esses importantes sistemas, né? Uma coisa interessante, Caio, eu diria até que os sistemas agroflorestais são o primórdio dos sistemas agrícolas em todo o mundo, seja por questões temporais, em que se derruba as árvores, se usa-se fertilizante natural, ocupa-se uma área temporalmente e a árvore está presente, mas então você tem essa ancestralidade. E a questão atual é como nós podemos revisitar esse passado e adotar essas técnicas, adotando técnicas modernas nisso. Por exemplo, uma coisa bem forte é os sistemas de criação de aves, por exemplo, em que as aves são hoje confinadas numa produção em massa, tratadas como máquinas, né? Então, como a gente pode agora... E um dos problemas disso foi devido à predação, né? Então, como que agora a gente consegue predar? Eles não tinham cerca elétrica. Agora nós temos cerca elétrica. Então, nós temos aqui em Piracicaba desenvolvido um sistema de criação de galinhas livres, sem perdas. Temos reduzido muito, com o avanço das nossas pesquisas, esses problemas. E a pesquisa última tem demonstrado ridículos decréscimos de crescimento e ganho de peso das aves soltas versus as aves criadas em galpão, um sistema totalmente, cada vez considerado mais antiético, né? Então, eu diria que é uma oportunidade das pessoas se inteirarem e abraçarem novos modos, novos olhares de fazer uma agricultura melhor adaptada para a região tropical, em especial. Legal. Professor Ivan, queria que o senhor deixasse, como presidente da Sociedade Brasileira de SAF, uma mensagem final, convidando a comunidade científica a participar do evento. Perfeito, Caio. Claro,
Veja, um ponto, e foi muito bem lembrado, muito bem ressaltado pelo meu colega Ciro, que é exatamente a base científica dos sistemas agroflorestais. Quer dizer, a ciência ela é o grande norte da área agroflorestal. Trabalhar com o sistema florestal, primeiro, é uma área mais complexa, porque envolve várias disciplinas, né? Envolve a inter-relação entre diferentes espécies, entre diferentes componentes, né? E há um impacto entre esses componentes. Então, é um sistema bem mais complexo que exige conhecimento, exige bastante conhecimento, né? Exige bastante conhecimento científico. Então, a nossa pauta básica dentro da área agroflorestal e da Sociedade Brasileira de Sistemas Agroflorestais é exatamente a área agroflorestal enquanto uma expressão científica, uma expressão da ciência, né? Ou seja, os produtores trabalham e nós podemos, junto com eles, conciliando, né, o saber acadêmico e o saber tradicional, o saber popular, e aí nós acreditamos que se pode avançar bastante com isso. Então, eu conclamo a comunidade científica, a comunidade de produtores, a comunidade de estudantes, a comunidade acadêmica como um todo, né, a estar presente nesse congresso, nessa edição do Congresso Brasileiro de Sistemas Agroflorestais, porque eu tenho certeza absoluta que eles vão sair enriquecidos com bastante conhecimento, com informações interessantes, novas, e vão poder contar com a presença de pessoas renomadas mundialmente, né, que vão estar participando com palestras, participando nas discussões, né, desse nosso evento. É um evento que vai ter, inclusive, também a presença de representantes do Ministério da Agricultura e do Meio Ambiente como observadores, entende? Para coletar informações, para buscar informações, para, quem sabe, ajudar na elaboração de políticas públicas. Então, a ideia básica é essa, fazer um chamamento aqui através desse programa, Caio, aí da Exalc, que é tão importante, e para nós, um prazer muito grande, uma satisfação muito grande, não é? Estar com essa parceria com uma universidade, com uma escola de agronomia mais antiga desse país, uma referência para o país, e para nós é um prazer. Nós que já tivemos congresso em todas as zonas agrícolas brasileiras, né? Todas as zonas do país, Nordeste, Norte, Sul, Sudeste, já estivemos presentes, e agora pela primeira vez em São Paulo. É uma satisfação realmente muito grande, e nós temos certeza que vai ser um grande congresso, um congresso que vai agregar mais ainda informações e ajudar no desenvolvimento e na adoção de sistemas agroflorestais em todo o país. Bacana, agradeço a presença dos dois, professor Ciro Abud Rig, da Exalc, professor Ivan Crespo Silva, da Universidade Federal do Paraná, presidente da Sociedade Brasileira de SAF, que ajudam a construir o 12º Congresso Brasileiro de Sistemas Agroflorestais, que acontecerá entre os dias 13 e 17 de dezembro, com programação totalmente online. E a você que nos acompanha nesse Estação Exalc, no descritivo desse episódio você encontra o link para toda a programação, como participar, como se inscrever e interagir com o evento que acontece no mês de dezembro. Voltamos no próximo Estação Exalc com mais informações sobre ciência, tecnologia, cidadania e atualidades. Até mais! Estação Exalc, o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, uma produção da Divisão de Comunicação da Exalc. Acompanhe nossa programação pelo site exalc.usp.br.